Olá, a preleção dessa semana tem o tema A Maledicência, e para iniciarmos a preleção, faremos uma pequena prece de abertura. Então, convido a todos que possam se juntar a esta prece. Inicialmente, vamos fazendo a nossa ligação com os nossos anjos da guarda, sentindo a presença desses nossos companheiros espirituais a nos envolver na sua luz e no seu amor. E junto deles, vamos elevando os nossos pensamentos até Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve na sua doçura, no seu carinho, nos trazendo bem-estar, harmonia, para que possamos continuar elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, exemplo de bondade e de amor. E, através da prece que Jesus nos ensinou, vamos nos dirigindo a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim iniciamos a nossa preleção, pensando inicialmente o que é a maledicência. Para fazer isso, para fazer essa preleção, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva de Emmanuel e o livro As Dores da Alma de Hamed. A maledicência, ela se refere a um comentário maldoso, à difamação, à injúria que aquele que é maledicente vai fazer sobre alguém, um terceiro, uma terceira pessoa. Bom, a maledicência tem como propósito a desqualificação de uma pessoa, então, de alguém que está ao redor da gente. Quando a gente é maledicente, a gente está falando mal de alguém. Bom, por que se faz isso? Muitas vezes para que a gente demonstre a nossa superioridade. A gente aponta o erro do outro e aí a gente, no fundo, está dizendo assim, olha, ele errou, mas eu sei fazer melhor. O que nem sempre é verdade, muitas vezes não é. Mas a gente, às vezes, tenta mostrar isso e a gente acaba incorrendo nesse erro. Às vezes, a maledicência ela tem uma finalidade, sim, de prejudicar o outro, porque se busca vingança, porque se deseja obter vantagens pessoais, como um cargo, se fala mal de alguém na empresa para que essa pessoa não obtenha a promoção ou um prêmio em dinheiro, enfim, né? As pessoas às vezes se utilizam da maledicência para trazer um prejuízo real, concreto e obter uma vantagem pessoal no lugar de alguém. Né? Então, a intenção da maledicência, ela agrava o fato. Então, ser maledicente já é ruim, já é faltar com a caridade, e ser maledicente intencionalmente para ganhar algo com isso, agrava, né, proporcionalmente, de acordo com essa intenção, vai sendo cada vez mais grave, e o nosso compromisso com os prejuízos que nós estamos trazendo para alguém vão sendo ampliados. Né? Bom, Emmanuel nos fala que a palavra ela é aquilo que edifica relações ou destrói relações. Especificamente sobre a maledicência, ele diz que aqui a maledicência é como se fosse um tóxico sutil que vai permeando as relações. Porque quando alguém fala mal de outra pessoa, no mínimo já não vai existir mais sinceridade nesta relação. Isso é para começar, porque
quando se fala mal, fica algo entre as duas pessoas, né? Perde-se a confiança. Então, isso já é um prejuízo, é um primeiro prejuízo. Entretanto, a maledicência, quando dita na ausência dessa pessoa, para muitas pessoas, vai ampliando a carga que esse mal vai trazendo àquela pessoa que está sendo difamada, né? Então, ela vem normalmente com uma dissimulação. Ninguém fala, olha, vou falar mal do fulano. Não, começa-se com uma crítica sutil, né? A coisa vai sendo ampliada. Então, existe uma dissimulação por trás da forma como se fala mal de alguém que não está presente. Além de tudo, se a pessoa não está presente, está se falando mal dela, ela não tem nem o benefício de trazer a sua versão dos fatos, ela não pode se defender, né? Então, as coisas vão piorando, vão se agravando, né? E muitas vezes se fala mal de coisas que a pessoa é realmente vítima, nada de errado ela fez. É simplesmente porque se critica por ela ser mulher ou por ela ter uma condição social, enfim, às vezes as críticas vêm por motivos fúteis e banais, né? Então, isso vai agravando as dores e as feridas vão se ampliando. No fundo, quando alguém fala mal de alguém, a gente não sabe sobre a pessoa de quem se fala, né? Se João fala mal de Maria, eu não sei sobre Maria, mas eu sei sobre o João que falou mal da Maria. Eu sei que João é maledicente, então eu não posso saber de Maria, mas eu já começo a saber de quem é João. E o que tudo isso quer dizer? Quando alguém fala mal de alguém, no fundo ela está expressando aquilo que ela traz dentro de si, dentro do seu coração, né? E fala de algo que é ruim, porque está totalmente em desacordo com o amor ao próximo. Fala, portanto, da nossa pequenez moral, né, do quanto ainda somos espíritos muito no início da escala evolutiva, né? Então, no Evangelho, Jesus nos diz o quê? Jesus nos fala que o que nos torna impuros não é o que a gente come, não é o nosso alimento que vai nos tornar impuro, mas aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca vem com aquilo que está no meu coração, vem com os meus sentimentos e com os meus pensamentos. E quando vem com os nossos preconceitos, com a nossa raiva, com as nossas. Com o nosso olhar de crítica, de excessivo julgamento, tá então mostrando que o nosso coração precisa melhorar, que a gente precisa evoluir, porque está completamente fora de um caminho que nos leva a Deus, né? Tiago, né, no Evangelho também nos alerta para o veneno mortífero que são as palavras quando colocadas para falar mal de alguém, né? Então, a gente precisa olhar quando a gente começa a falar mal de alguém, o que é que está lá no fundo dentro da gente e que a gente está extravasando de uma maneira tão ruim, né? Então, aí alguém pode pensar assim, poxa, mas eu não posso olhar o que está errado, eu não posso dizer sobre o que está errado no mundo. Sim, a gente precisa olhar assim, a gente tem que fazer juízo de valor das coisas. Entretanto, uma coisa é olhar para as coisas para aprender. Olha, isso é errado, então eu vou modificar. Eu estou vendo que o fulano fez uma coisa que é errada. Bom, vou olhar para mim e verificar se eu não estou fazendo igual, se eu posso modificar minha conduta. Então, quando eu olho para aprender, para não fazer igual, eu estou trazendo para mim. Eu estou aprendendo, eu estou modificando a minha conduta, não, e também vou evitar de ser conivente com o erro, não é? Se eu for falar algo sobre o que está errado, eu vou falar para a pessoa e não da pessoa.
eu vou conversar com a pessoa e ali a gente vai tentar se entender. Que foi o que Jesus também nos ensinou. Se eu tiver algo contra o meu irmão, eu tenho que ir entre ele e mim, né? Nós temos que nós dois conversarmos em particular e ali nos acertarmos. É assim que está no Evangelho dito. Mas, mesmo assim, eu não dou conta disso, tem algo me incomodando. Então, o que é que a gente pode fazer? Que caminhos os bons espíritos e o Evangelho nos trazem para que a gente supere esse desejo de falar mal de alguém, de criticar alguém, ou de fazer um juízo de valor totalmente inadequado, né, que traz prejuízo ao semelhante. Como que a gente faz isso? O que tem ali no Evangelho? Primeiro, a gente tem que olhar para a gente, né? Olhar se o que eu estou vendo no outro não é, no fundo, a trava que está lá no Evangelho, dizendo assim: olha, eu olho, mas eu estou vendo no fundo a trava, eu não estou querendo ver a trava que está no meu olho. Então, primeiro, eu vou olhar para os meus defeitos, para aquilo, para a minha forma de agir. Será que eu não estou agindo errado? Será que o que eu estou vendo no comportamento alheio que está me incomodando não está falando de alguma coisa que tem dentro da minha casa, nas minhas relações, no meu íntimo, e que eu preciso olhar para isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, olhar para a gente e ver se, no fundo, não somos nós que estamos deixando de olhar para os nossos defeitos. E esse é o primeiro passo. Bom, o segundo passo é a lição da humildade. Eu vou falhar, todo mundo vai falhar, todos nós somos falíveis. E se somos falíveis, por que é que nós vamos falar do erro do outro? Eu posso estar no dia seguinte cometendo o mesmo erro, não é? Então, em vez de eu criticar, talvez o melhor nesses momentos seja: bom, e agora? De que forma eu posso ficar ali e auxiliar aquela situação, aquela pessoa? Em vez de criticar, talvez a gente deva auxiliar a pessoa que está passando por uma dificuldade. A terceira coisa que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina é que precisamos utilizar todos os minutos da nossa encarnação para trabalhar, para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, trabalhar na nossa casa, pela nossa família, exercitando os nossos papéis de maneira bem feita. Então, sendo boas pessoas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família ampliada, com os nossos amigos. Fazer isso já toma todo o nosso tempo. E por quê? Porque isso é o exercício dos nossos deveres, se realmente realizarmos aquilo que Deus espera de nós, utilizando todos os segundos da nossa encarnação, realizando as tarefas que Deus nos trouxe, e são as tarefas básicas, eu não estou falando de nada fora daquilo que a gente sabe que tem que fazer. De novo, sermos bons filhos, boas esposas, boas mães, no caso dos homens, né? Bons pais, bons maridos, bons trabalhadores, e nós também, boas trabalhadoras. Então, exercitando o nosso papel 24 horas, não sobra tempo para cuidar da vida alheia. Se está sobrando tempo, então a gente precisa olhar o que estamos fazendo do nosso tempo, porque significa que não estamos usando adequadamente o tempo da nossa encarnação. Então, a terceira coisa que o Evangelho é cumprirmos os nossos deveres, trabalharmos e executarmos as funções que nos cabem nesta encarnação. A quarta orientação é para olhar aquilo que nos traz medo, para as nossas dúvidas, para aquilo que dói intimamente, para as dificuldades que a vida está trazendo e que a gente tem muito
que aprender para poder lidar com essas dificuldades, os obstáculos que a vida está trazendo, as dores que a vida está trazendo. Essas dores, esses obstáculos, são aquilo que a gente precisa aprender, são os nossos grandes mestres desta encarnação. Ao olhar para essas dificuldades e procurar todos os meios para compreendê-las, para saber o que é que está acontecendo ali, o que significa esta dor, ou seja, buscar a compreensão, estudo, né? Muito estudo e muita reforma íntima para a superação das provas que são trazidas na nossa vida, né? Então, nós precisamos olhar para isto e nos aprofundarmos nisso. Isto é a nossa alavanca para a nossa evolução espiritual, né? É aquilo que escolhemos para esta vida, esta encarnação, e é o motivo principal de estarmos aqui. Portanto, diante disso, precisamos olhar com atenção. Se a gente fizer esses 4 passos, não vai dar tempo nenhum de olhar para a vida alheia, porque a gente vai estar fazendo a nossa reforma íntima, a gente vai estar estudando, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar cuidando de tudo aquilo que Deus colocou ao nosso redor para a gente realizar, fazer com empenho e com amor, né? Não sobra tempo para a maledicência. Então, esses são os nossos aliados, né? E é desta forma que precisamos ir agindo para superar esse defeito. Mas ainda tem mais um item que está no Evangelho e que é fundamental. E esse item se chama perdoar. Muitas vezes a maledicência vem porque estamos feridos e não sabemos como lidar com a nossa dor diante de alguém pelo qual a gente se sente traído, a gente sente que a pessoa não nos deu a consideração que a gente desejava, enfim. Muitas questões podem marcar as relações entre nós, seres humanos. Mas, diante da dor, a necessidade do perdão, né? Então, como disse Jesus, e a gente vê isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, está lá escrito: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. Todos somos filhos de Deus, não é? E todos erramos. Portanto, a reconciliação é necessária. Porque um dia sou eu que vou errar, um dia é o outro que está ao meu redor, todos nós vamos errar. E se a gente não puder agir com indulgência uns com os outros, vai ser impossível viver em paz, não é? Então, é um ato de caridade, o perdão, né? E também um ato de libertação para cada um de nós. Dentro da maledicência, significa que não vai sobrar raiva para a gente poder falar mal do outro. Significa que vamos estar em paz e, portanto, não temos nada de mal a dizer da outra pessoa. Entretanto, esse bálsamo, né, que é a caridade máxima, precisa ser trazido marcado, né? Então, as nossas palavras, para que a gente encontre, sim, o perdão e possa perdoar, tem que vir marcada pela misericórdia, pela delicadeza, pela mansuetude, por uma fala cheia e repleta de boa vontade, de ternura e de amor, né? Só desta forma a gente pode se reconciliar sem dizer as coisas de maneira rude e sem humilhar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, só desta forma, realizando todos esses passos que Jesus nos ensina no Evangelho, que os bons espíritos nos trazem, nos aprofundam a compreensão sobre o que Jesus diz no Evangelho segundo o Espiritismo, só agindo desta forma é que vamos poder nos colocar com Jesus a caminho da nossa espiritualização, a caminho da nossa superação
né, dessa condição de seres maledicentes. Então, que Jesus nos ampare, que a gente possa, sim, seguir Jesus e nos libertar deste mal, que no fundo todos nós incorremos nesse defeito, né, da maledicência. Então, convido a todos agora para fazermos as nossas vibrações e encerrarmos a preleção de hoje. Então, vamos nesse momento buscando todo o amor, todo o carinho que temos guardados dentro de nossos corações e que possamos vibrar para que haja paz e serenidade entre os homens, por toda a humanidade aqui neste planeta. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo nosso povo. Vamos vibrando pelo fortalecimento do Evangelho nos lares. Vamos vibrando por todos aqueles que sabemos doentes do corpo e da alma. Vamos ainda vibrando por todos aqueles que conhecemos e que precisam dessas orações neste momento. E por fim, vamos pedindo para nosso lar, para nossa casa, e por nós mesmos, pedindo a Deus que sempre nos fortaleça no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Que todos possamos ficar em paz.